Olá, bem-vindos a mais uma entrevista com o especialista. Estamos hoje aqui com a doutora Sumika Mori. A Sumika é médica geriatra, coordenadora do ambulatório de fragilidade do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, onde ela tem doutorado. E a ideia com você hoje aqui, Sumika, é discutir um pouco a respeito das quedas em idosos. Primeiramente, bem-vinda e obrigado pela sua disponibilidade. Obrigada a você, João. E a gente está falando de algo que acontece em 40% dos idosos já a partir dos 60 anos de idade. A turminha ali dos 60 anos já caiu em 40% das vezes. Então, poxa, estamos falando de tanta gente, né, João? Então, vamos falar sobre isso. Ótimo. Primeiro ponto que é importante a gente levantar, porque assim, queda uma pessoa, a criança tem, um adulto jovem, um adolescente tem, adulto jovem tem, adulto mais meia idade tem, o idoso também tem, né? Quando Uhum. que as quedas se tornam uma preocupação? A gente tem um número, né, de dizer, puxa, esse é um caidor porque a gente respeita, que são 2 quedas no ano, né? Mas, honestamente, né, João, a gente tem vários outros detalhes que vale a pena olhar, como foi essa queda. Que se for andando nas calçadas, pelo menos da cidade de São Paulo, não sei dizer por todas as cidades, mas se for andando nas calçadas de São Paulo, é quase um jogo, né? Ter que andar nisso aí. Então, realmente é um desafio. Mas, enfim, em que contexto foi, né? Se é justificável, foi um acidente, se não foi, se teve desmaio associado, né? Se teve um quadro prodrômico, se a pessoa pressentiu algo, enfim. Então, tem vários detalhes que podem levar a uma preocupação a gente associar. Foi relacionado a um novo medicamento, a pessoa estava confusa, enfim, né? São uma parte da anamnese que a gente tem que fazer muito bem feita aí para entender essa queda como algo importante. Ótimo. Bom, o primeiro ponto que sempre é levantado é a fragilidade no idoso. Não necessariamente uma síndrome de fragilidade, mas a fragilidade decorrente de uma perda natural de musculatura, de função muscular. Né? E aí as pessoas falam em força, mas existem mais fatores que estão associados, até do ponto de vista musculoesquelético. Né? Vamos dizer, talvez aquele desequilíbrio que não causasse uma queda numa pessoa mais jovem, no idoso vai causar uma queda. Como é que você avalia isso no idoso que é caidor? Eu acho que tem um predomínio grande da gente olhar isso, mas eu queria ainda versar sobre outros olhares que a gente não pode deixar de olhar, pela alta associação, pela alta magnitude de associação, tá? Que são as doenças neuropsiquiátricas. Mas indo para sistema musculoesquelético, a fragilidade, a gente vai olhar sempre, que é um estado de fraqueza. Então, logicamente, com músculos mais fracos, a resposta para um desafio vai ser mais insuficiente, né? Mas também é nisso já fica óbvio o reflexo. Então, fica já subjacente aí uma associação de sistema nervoso central e autônomo, né? Então, o reflexo, o equilíbrio, né? Uma boa audição, uma boa visão, né? Um sistema cardiovascular que também possa taquicardizar quando é demandado, ou possa ter uma elevação pressórica para não ter uma hipotensão postural significativa. Então, realmente é amplo. No âmbito da fragilidade, a gente pode atuar muito nessa questão muscular, mas lembrar também de polifarmácia, né? De muitos medicamentos. Tá? Então, hipotensão postural, medicamentos potencialmente associados a quedas, como antidepressivos, anticolinesterásicos, Medicamentos medicamentos para dormir, né, de anticolinérgicos. modo geral. Exatamente, né? Então tem tudo isso. E uma das comorbidades mais associadas a quedas, por exemplo, é a depressão. Tá? Então, às vezes, você não pensa em sistema osteomuscular, mas a depressão, tanto pela própria comorbidade, mas também pelos medicamentos e Alzheimer e demências, tá? Então, uma das associações mais precoces que se vê no Alzheimer, por exemplo, é o início dos sintomas cognitivos e já começar essa alteração de marcha, tá? Então, está acontecendo uma pesquisa no HC com um amigo meu,
doutorando lá com a professora Cláudia Suemoto, o Gabriel, que está vendo exatamente a associação de demência com equilíbrio, que também tem alguma coisa interessante. Vários estudos já olharam, não muito amplamente como a velocidade de marcha, mas, por exemplo, um teste de ficar em pé com uma perna só, com saci pererê, é um preditor de virar a demência mais para frente. Ótimo. E o legal de você levantar isso, porque vamos dizer, uma demência num estágio mais avançado é facilmente perceptível, né? Mas muitas vezes o idoso começa a ter uma perda cognitiva, especialmente pessoas que têm vamos dizer, uma capacidade intelectual, um nível intelectual mais alto durante a vida, e pode estar desenvolvendo isso, e a família até aí, até esse momento, não deu conta disso ainda. Exatamente, exatamente, João. O pulo do gato da medicina é a gente chegar antes, né? Então, chegar antes da doença é o pulo do gato, né? E realmente, às vezes a gente consegue farejar, às vezes nisso a gente não chegou antes, honestamente, né? Mas a gente farejar e tratar mais precocemente, né? Então, isso realmente é uma pista. Ótimo. E de que forma que a depressão, você citou a depressão, de que forma que isso pode fazer uma pessoa cair? É, eu não sou uma especialista no assunto, mas eu acredito que a gente tem muita associação farmacológica, né? Os antidepressivos têm uma boa associação com quedas. E eu acho que também durante o processo de depressão, muito do processo atencional é prejudicado, né? A gente tem um cérebro mais inflamado, e quando disso afeta a condução nervosa autonômica, por exemplo, ou até não autonômica, a esquelética mesmo, né, que é do que a gente está falando, na verdade. Então, isso pode ser um dos mecanismos que a gente tem nisso, né? E voltando ao medicamento, não só o mecanismo como aumento de potensão postural, mas o efeito sedativo, né? Que talvez seja o mesmo mecanismo pelo qual se bate mais carro, né? Com o antidepressivo, mas tem essa associação. Ótimo. E independente da medicação, acho que aí é válido não só para depressão, mas para demência, para outros quadros neuropsiquiátricos, que poderia Uhum. estar associada a menor atenção com o ambiente, vamos dizer assim. Sim, sem dúvida, né? Então, até uma coisa que a gente geriatra, neurologista, psiquiatra, quando vai estar em dúvida, será que isso é demência? Será que isso é depressão? A atenção é um dos pontos que a gente usa para fazer o diagnóstico diferencial. Então, a desatenção realmente é uma questão. Ótimo. O que é a hipotensão postural, que é outra queixa que muitas vezes, um problema também comum no idoso e que está muitas vezes. Quando que você vai pensar nisso como causa de queda? Ah, primeiro que você pode rastrear uma história sugestiva de hipotensão postural, né? Foi uma queda meio logo depois, não imediato, mas um pouquinho depois de ter levantado, levantou rápido, sentiu um escurecimento visual ou uma tontura. Tem comorbidades que costumam dar muita hipotensão postural, como doenças desautonômicas, como doença de Parkinson ou uma doença avançada de sistema circulatório, né? Então, nisso você pode suspeitar que pode ter um componente de hipotensão postural, mas graças a Deus, hipotensão postural você não precisa ficar suspeitando, você pode diagnosticar, né? Então, você vai lá e mede, né? Então, você mede a pressão deitado e sentado, deitado em pé e vê se tem os 20 milímetros de mercúrio de diferença sistólica, mais alto deitado e menor em pé, ou 10 milímetros de mercúrio diastólico da mesma maneira. Ótimo. Como que você, no ponto de vista prático, avalia a questão da visão no idoso e audição, ou seja, os sentidos do idoso, né? Tato, cheiro, olfato, porque tudo isso ajuda ele a perceber o ambiente que está em volta dele, né? E a gente sabe que todos eles são prejudicados de alguma forma com o avanço da idade. Agora, claro, uma pessoa que está com um problema muito grande de visão, ele vai falar isso para você, mas muitas vezes, se você não faz uma busca ativa, você não vai encontrar esse tipo de problema. É verdade, é verdade. Do ponto de vista prático, você pode fazer rastreios de perda auditiva no seu consultório com teste do sussurro. Então, você sussurra literalmente
algumas palavras, algumas sílabas no ouvido do paciente, ele diz se ouve ou não, e tem o teste visual que você pode usar. Vejo pouca gente fazendo, né, João? Exato, E, exato. né, isso aqui é muito acadêmico. Então, e lembrando, né, idoso por si só, pela prevalência de 100% de idosos de ter catarata, precisa passar no oftalmologista. Então, acredito que piamente que uma rotina oftalmológica faça parte de uma saúde bem conduzida de um idoso. Então, as deficiências visuais vão ser rastreadas e perguntar, né? A gente tem que perguntar. Você enxergou? Você viu borrado? Você enxerga bem? Você consegue ler? Você assiste TV? Para ver se no mecanismo de queda tem um componente da perda visual, né? E a audição também, a audição também tá atrelada à queda, e agora muito atrelada também à incidência de Alzheimer. Então, a gente era um pouquinho mais desleixado acho que não é a palavra certa, a gente é um pouquinho mais desatento à audição. Hoje em dia, nós geriatras somos completamente obsessivos com a audição, por causa da associação com Alzheimer, e aí a gente também não deixa mais passar tanto déficits auditivos, já que a gente tem mais o hábito de rastrear déficits auditivos com audiometrias. Mas também a queixa vai ser muito importante. Está ouvindo bem? A televisão está muito alta, não ouve no celular, enfim, essas coisas. Faz tudo parte de uma avaliação aí do geriatra que faz com o idoso que está tendo quedas frequentes, né? É verdade. Legal. Acho que assim, a ideia aqui era um pouco essa, Sumica. Na verdade, assim, a gente tem dois pontos da queda. Quer dizer, é importante entender a importância da queda, porque ela, no fundo, está associado, vamos dizer, a queda, muitas vezes, ela não é ela que vai matar um idoso, mas ela vai provocar outros problemas, vai levar a fraturas, vai levar, às vezes, a um período acamado, vai levar a outras condições que vão levar, eventualmente, a um desfecho ruim para o idoso, né? A gente não tem, de alguma forma, assim, do nosso lado, ortopedista, a gente tem que tratar, né? Agora, esse lado do idoso caidor, a gente sabe que se ele cair uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, alguma hora ele vai ter problema. E aí, acho que a ideia é entender que tem como investigar e que, vamos dizer, eventualmente você tem como tratar, mas não é um fator isolado aí, né? Sem dúvida. E também quero deixar o recado que você até já tem uma entrevista com um especialista, mas jamais a gente vai poder ter um idoso caidor sem estar na mão de um bom fisioterapeuta. Improvável que você esteja tratando corretamente sem estar com um fisioterapeuta, né? Ótimo. Até porque, vamos dizer, tem outras condições associadas, né? Você está tratando não a queda, mas a causa da queda aí. Exatamente. Ótimo. Sumica, obrigado mais uma vez pela disponibilidade, acho que foi bem válida aí a discussão e espero contar com você em outros momentos aqui. Vai ser um prazer, João. Obrigada a você. Ótimo, obrigado mais uma vez.